Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei esse vídeo para que eu possa sanar muitas dúvidas e também para ajudar aí muitos microempreendedores, né, muitos empresas de pequeno porte, até mesmo de médio e grande porte, a fazer uma leitura mais estratégica do edital para poder analisar corretamente este instrumento convocatório que faz leis entre as partes, né, que faz leis aí entre o licitante e o órgão licitador, onde esse edital ele vem com todas as informações, com todas as características em todos os seus anexos para apresentar aí para um empresário, para um licitante, as necessidades do órgão público e que este licitante ele apresente corretamente, né, para o órgão para suprir as suas necessidades de um produto, de um serviço. Mas para isso, pessoal, é necessário que esse edital ele seja lido com estratégia, com cautela, né, na sua íntegra. Muitas vezes a gente vê muitos licitantes perder licitação e se frustrar porque não analisou uma questão ali importante no edital, não analisou uma questão de documentação, de proposta e até mesmo contratual. Muitas vezes ele fecha um contrato com o órgão público e vai verificar ali e não sabia que estava aquilo descrito no contrato, né, porque ele não leu a minuta do contrato anteriormente. Então, em diversas situações, é necessário que leiam esse edital com estratégia. Muitas vezes, muitas empresas participam de muitas licitações e faz aquela leitura rápida, ansiosa, simplesmente participa da fase de lance e se frustra porque não atentou aí pelas estratégias corretas no edital. Não atentou aí por observar questões muito mais profundas, às vezes, do edital, que era necessário para que ele pudesse formular a sua proposta, para que ele pudesse organizar a sua documentação. Então, hoje eu estou aqui para poder sanar muitas dúvidas, para poder. Nós vamos apresentar aqui um edital. Eu vou apresentar para vocês também, deixar disponível um checklist de licitações e um checklist de documentação para que seja anexada aí no procedimento, para que seja preenchido, né, para dar organização para a sua empresa, para organizar, né, o departamento de licitação, para não perder prazos, para não perder as licitações, para diminuir o tempo aí de muitas questões que às vezes as pessoas acham difícil ler o edital, né? É difícil mesmo. Muitas vezes, ler 50, 100 páginas não é nada fácil. E para também desmistificar, licitação não é nada fácil. Licitação não é simplesmente participar ali da fase de lances. Licitação é desde conhecer o órgão inicialmente, passando aí por apresentando uma proposta para compor a estimativa de despesa do órgão público, né, participando efetivamente e ativamente do órgão. Isso é participar de licitação. Quando você vai fazer um contrato com alguma empresa privada, você não se aproxima daquele diretor, daquela empresa, do sócio. A mesma coisa é aqui nas licitações. Você tem que se aproximar do órgão público, apresentar os seus produtos, né, conhecer o pregoeiro, a equipe de apoio, o agente de contratação, né? Então, enfim, né, você tem que usar estratégias corretas e mais, né, além disso, participar ali da fase de lance com consciência, como profissional, não como aventureiro, não como amador. Muitas vezes as pessoas leem edital, engavetam o edital, nem lê completamente, busca ali um preço, não faz uma pesquisa de mercado, não faz ali uma análise dos seus fornecedores, né? E vai, participa e perde tempo, tem retrabalho e perde, fica ali numa posição muito maior e e às vezes não analisa os seus fornecedores, não busca entender o procedimento licitatório da forma que deve ser feito, acompanhar a licitação do início até o final, né, para que você tenha ali, né, você conheça o que você está fazendo. Então, pessoal, mais uma vez, não participe de licitação de forma aventureira, de forma amadora. Se profissionalize, se capacita, né, tenha um bom consultor perto de você, use todas as armas que as licitações te proporcionam, né? Leitura do edital tem que ser objetiva, rápida e com estratégia, porque muitas vezes
O pregão, essa modalidade que abarca mais de 90% das licitações, é muito rápido. Pregão 8 dias úteis. Dentro desses 8 dias úteis, você tem que fazer pedido de esclarecimento, porque não tem como você não ter dúvida em ler um edital de 50, 100 páginas, né? Não tem como, porque os editais têm muitos erros, né? Tem muitas questões que você tem que sanar as suas dúvidas ali com o pregoeiro, e isso é estratégia para você vencer a licitação, fazer um bom pedido de esclarecimento, com cordialidade, completo, né? E também impugnar um procedimento licitatório caso você veja que tem uma ilegalidade. Usar de todas as armas possíveis. E para isso é que tem aí a capacitação. Aprender corretamente como que se faz licitação. Isso daí faz com que você alavanque e esteja na frente dos seus concorrentes. Então, pessoal, sem mais delongas, eu peço aí para que vocês se inscrevam no canal, né, para que vocês comentem esse vídeo. Nós precisamos de falar mais sobre esse procedimento. Né? Muitas vezes eu vejo pessoas que não comentam, né, não discutem essa matéria que é muito mitificada. Nós temos que desmistificar as licitações. Afinal de contas, licitações é da forma mais simples, né? Além de ser todo o procedimento licitatório, o procedimento de compras e contratações públicas, nada mais é do que o uso do dinheiro público. Então, o brasileiro ele tem que se atentar a essas questões, participar como controle social, né? De ver como que se gasta o dinheiro público. Muitas vezes a gente vê aí municípios, estados gastando dinheiro público sem, desregradamente, né? E as pessoas sequer se preocupam com essas questões. Então nós temos que atentar a essas questões como cidadão usuário do serviço público. Né? E para isso nós estamos aqui para falar de licitação e vamos aí sempre, né, desenvolver esses projetos e trabalhar da forma correta. Então, mais uma vez, eu peço que deixe aí uma curtida nesse vídeo, né? E eu peço também que deixe os seus comentários e vamos discutir, né, essa matéria de extrema importância, porque, infelizmente, nosso país está num ranking muito alto de corrupção. E as licitações também é porta de entrada para essa tão malfadada e mal falada corrupção. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso slide, que é a análise estratégica do edital com o checklist da licitação e documentos. Então, como dito, eu deixo aqui para vocês disponível, né, um checklist, tá, das licitações e também os documentos, tá, de documentos também, né, para que você não perca absolutamente nada nas licitações. Sempre eu faço os meus vídeos, né, atualizado com a nova lei de licitação, a 14133 de 2021, que é essa lei que vai ficar a partir do ano que vem, né? Ela já está desenvolvendo aí, tem muitos órgãos que já têm feito licitação através dessa legislação, né? E está sendo usada, né? E a partir do ano que vem só vai ser essa. Então, que os órgãos que se preocupam rápido, né, para poder regulamentar essa lei e aplicar o mais rápido possível essa legislação que é a que vai ficar. Depois de tantos anos, da 866 de 93, nós temos a 14133 de 2021. Nós damos ênfase ao pregão eletrônico, como dito, porque essa modalidade de licitação abarca mais de 90% das licitações. Ela tem os seus princípios de celeridade, transparência e vários outros princípios atinentes à matéria, né? E também a gente faz imersão sempre aos programas de integridade, o compliance, porque, na minha opinião, não tem como trabalhar com licitação sem ter o mínimo de integridade, né? Afinal de contas, como dito, nós trabalhamos aqui com o dinheiro público. São compras e contratações públicas. Então, nós temos que estar em compliance. Compliance significa estar em conformidade com as regras, né, com os códigos de conduta, código de ética, com a legislação, com os princípios, né, estar em conformidade com as boas práticas nas compras e contratações públicas. Isso, pessoal, tanto do lado dos licitantes e também dos órgãos públicos, dos agentes de contratação, dos pregoeiros, das equipes de apoio, enfim, todos nós temos que estar em compliance. Isso daí tem que vir de berço, né? Tem que vir das nossas famílias, a integridade. Pessoal, deixa aqui meu WhatsApp para que vocês possam entrar em contato, né, para solicitar aí o checklist das licitações que eu envio para vocês e de documentos, né? Deixo o meu canal também
do YouTube, que é Advocacia, Licitações e Integridade. Mais uma vez, peço que inscrevam no canal, curtam esse vídeo, deixem aí os comentários, né, que é de grande importância, né, para que eu possa responder questões, para que a gente possa discutir essa matéria, né, mais uma vez, que é muito mitificada. E também tenho no Instagram, Licite com Integridade, que é onde eu posto sempre ali, estou sempre colocando novas ideias. Enfim, essas são as minhas redes sociais, né? Eu espero que vocês entrem em contato também. E pessoal, dando continuidade aqui, sabendo a legislação, por isso que eu falo que se capacitando, é aí que você vai aprender as melhores estratégias. É aí que, na legislação, estudando a legislação, é que você vai buscar entender corretamente e buscar o melhor conhecimento, as melhores ideias, as melhores estratégias para você alavancar e vencer as licitações. E aqui no artigo 25 da Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei, diz que o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Esses são os títulos. Se você entender esses títulos, fica muito mais fácil de você participar do procedimento, de você entender o procedimento com estratégia. Porque se você sabe quais os títulos que deve ter, que você deve observar, você não vai precisar de ler todo o edital. Claro que o edital tem que ser lido inicialmente, para quem não conhece, na íntegra, né? Todos, em toda a sua completude e, logicamente, dos seus anexos também. Mas se você busca estratégia no edital, né? Você busca entender melhor o que está dizendo ali, você consegue passar na frente dos seus concorrentes, tá? E então eu peço que vocês entendam, né, esse artigo 25, que é o conteúdo do edital, para que vocês possam usar essas estratégias na hora de ler o edital, correto? Também o termo de referência, ele está conceituado no artigo 6º, inciso 23 da nova Lei de Licitação a 14.133 de 2021, e ele diz que o termo de referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: definição do objeto, incluída sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares, correspondentes ou, quando não for possível, divulgar esses estudos no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto. Sempre falo que isso daí é um objetivo da licitação, né? Não somente a proposta mais vantajosa para a administração, mas também verificar o ciclo de vida do objeto. Não adianta, né, achar que a licitação é o menor preço, só que ela não tem a qualidade. Né? Então, hoje, as licitações, como sempre deveriam ter observado, o ciclo de vida. Não adianta comprar 1000 canetas, né, para o órgão e nenhuma funcionar. Então, tem que ser observado o ciclo de vida do objeto como objetivo das licitações. Também os requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos, desde o seu início até o seu encerramento. Né? Por isso que eu falo que acompanhar a licitação até o final, porque você também vai ter que executar aquele serviço. Nós já temos que pensar em licitação, quando você vai participar, já como que você vai executar aquele serviço. Isso é que é participar de licitação, colocar essa energia para você buscar aquele contrato, né, para que você buscar aquele serviço para você. Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Critério de medição e de pagamento, forma e critério de seleção do fornecedor, estimativa do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculos e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documentos separados e classificados. Né? Então, o termo de referência ele serve para poder agrupar todas as informações para que você possa confeccionar a sua proposta de forma correta e para que você entenda todo o procedimento daquela contratação. Então, o termo de referência normalmente é um dos primeiros anexos do edital e deve ser lido também na íntegra,
Porque se você quer executar aquele contrato, aquele serviço, ou entregar aquele produto, você tem que saber das regras corretas. Porque se você falhar em alguma dessas regras, pode ser que você receba uma penalidade, né? E isso daí ninguém quer. E os órgãos estão firmes nisso agora, né? Penalizando os licitantes aventureiros, amadores, porque eles não querem que esses licitantes participem das licitações. Né? Eles querem que pessoas responsáveis e profissionais estejam ali participando da licitação, porque o que nós sabemos muito é que tem muitas obras inacabadas, né, produtos que não são entregues nos órgãos públicos. Isso tudo é em virtude de má administração do serviço, má administração do contrato. E, por final, nós temos aqui a adequação orçamentária. A adequação orçamentária é mostrar aqui que já existe um valor específico, né, destinado para a compra e contratação daquele serviço, né, ou daquele produto. Então, esse aqui é o termo de referência e, mais uma vez, ele deve ser lido na íntegra, na sua completude e ser entendido, né? E ser interpretado de forma correta, porque é nele que você vai embasar para que você possa executar aquele contrato. Dando continuidade, como eu disse, né, eu deixo aqui eu vou pegar uma caneta aqui para a gente ir marcando algumas coisas, né? Eu deixo aqui o checklist para que você não esqueça nada na licitação. Então, esse checklist aqui é da licitação, para aquelas empresas que participam de uma, duas ou mais licitações, para você se organizar. Né? Muitas vezes, nós sabemos que os editais vêm com muitos erros, né? Os editais faltam pedaços, né? Então, você vai fazer essa análise estratégica, né? Preenchendo aqui o checklist, e para que você possa fazer um pedido de esclarecimento, é um resumo do edital que está aqui, né? Um resumo da licitação, do que vai ser. Então, tem a modalidade e o número da licitação que você vai colocar, se é uma concorrência, se é um pregão, e o número da licitação aqui. O modo de disputa, se é aberto, fechado, ou aberto e fechado e aberto. Né? Se o pregão é presencial ou eletrônico, você vai colocar aqui para você usar as ações preventivas. Né? Se for um pregão presencial, quando que é, o horário que é, se vai chover no dia, se o seu carro está funcionando, né? Se o órgão vai estar aberto naquele dia. Então, prestar atenção, né, corretamente, né, do tipo de licitação que nós estamos falando aqui e das suas características. O número do processo administrativo para você procurar, né, na plataforma correta através do número. O critério de julgamento, se é de menor preço unitário ou por grupo, se é maior desconto sobre uma tabela, né? O órgão ou a entidade, qual órgão que nós estamos oferecendo aquele produto e serviço, ao ASG do órgão, que é aquele código que a gente joga na plataforma e você já encontra ali o órgão de uma forma rápida, objetiva, e não tem que ficar procurando. Isso tudo aqui serve para você se organizar, para evitar retrabalho e evitar você ficar perdido com as licitações, né? Se vai haver exclusividade de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006, nesse caso aqui é sim. O valor estimado da licitação, nesse caso aqui é 67.719. O objeto da licitação, aqui no caso nós vamos falar da confecção de uniforme para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia. A data da abertura e o horário dessa licitação, né, para ficar ligado aí, né, verificar aí o horário de Brasil, os fusos horários, né, para você não perder absolutamente nada naquele horário, né? Sabendo que a licitação é 9h30, esteja em frente ao seu computador às 9 horas, né, com a sua proposta já incluída no sistema, com tudo organizado, para que você não perca absolutamente nada, né? Muitas pessoas passam despercebido, perdem licitações, perdem oportunidade, perdem todo o trabalho que foi feito por não observar um horário, né? E também nas licitações presenciais também é de grande importância e é obrigatório estar presente ali tantos minutos antes, né? Muita gente fala de horas, mas é bom você estar ali 30 minutos antes daquela licitação para que você não perca o credenciamento. Imagina se você vai para uma cidade de ônibus ou de avião, seja qual for, ou de carro, e você perde aquele procedimento porque você estava lanchando e perdeu o horário para se credenciar. E tem que voltar para casa e informar o seu diretor que você não participou da licitação, né? Que desculpa que você vai dar para isso, né? Então, atentar
para as ações preventivas, atentar para os horários, né, o dia correto, né? O local do certame, onde que vai ser feito, se vai ser numa plataforma aqui do Comprasnet, né? Ou outra plataforma, né? No Licitações ou no Compras MG, ou compras de outro estado, né? O endereço do órgão, para você não se perder, para você estar ligado corretamente naquela situação e onde que vai estar acontecendo aquela licitação, né? Se é em algum se é de um anexo da prefeitura, o anexo do órgão, ou se é dentro de uma sala ali, isso é de grande importância para você não ficar perdido. Normalmente os órgãos são grandes, né? E a gente vê aí pessoas ficando perdidos de onde que elas entram. Então, isso são ações preventivas, analisar corretamente e se atentar a todas as situações, né? Então eu falo, licitação não é para aventureiro, não é para amador, é para aquelas pessoas que têm organização, é para as pessoas que querem, né, estejam ali comprometidas, né, com o procedimento. Afinal de contas, isso aqui é em busca de um contrato, é um contrato administrativo, não é brincadeira, não é simplesmente brincar de dar lances, né? O que tem muitos cursos aí fora falando, né? Vamos participar de licitação, você vai ganhar 30k no mês, 50k. Não existe isso. Isso é mentira, né? Não existe. Licitação é muito mais. Né? É muito mais além do que isso, é profissionalismo. É você buscar se capacitar, entender a legislação, entender o procedimento, para que você possa participar de uma forma profissional, correto? A dotação orçamentária, né, que é aquele valor que já está disponível ali para pagamento, né, daquele serviço, daquele produto, no caso aqui para uniformes, tecidos e veamentos, né? Você vai ter amostra para você apresentar, nesse caso que tem amostra, né? Você tem que apresentar ali para o órgão verificar, no caso aqui de uniformes, a costura, o pano, né? Se está de acordo com aquela necessidade da administração. Então, então nós temos que deixar pronto aí amostras, né? Pensar já em executar aquele contrato. A gente tem que participar de licitação já pensando na frente, nas amostras que vão ser entregues na execução daquele contrato, né? Você vai ter uma garantia naquele contrato, nesse caso aqui não, prazo do contrato, quantos meses que você vai fornecer aquele produto ou aquele serviço, se vai haver vistoria, né, em vários casos que precisam de vistoria, obras, serviços de engenharia, né? A data e horário dessa vistoria, nesse caso não tem, né? A data final do pedido de esclarecimento e de impugnação, que os prazos aqui são, de acordo com a lei, são 3 dias úteis antes da data da sessão pública. Atentar para este caso, né? Eu sempre falo que pregão, o prazo é curto, 8 dias úteis não vale de nada. Para que você leia edital, para que você se organize a sua proposta, documentação e ainda faça pedido de esclarecimento, verificar se tem alguma ilegalidade no edital. Quando você é capacitado, né, você usa essas armas para impugnar o edital e se enquadrar naquele edital, naquela licitação, né? Então, tem que fazer os pedidos de esclarecimento. Isso daí é estratégia para que você se aproxime do órgão, para que você entenda, ao fazer pergunta aos órgãos, né, de uma forma cordial, de uma forma correta, indicando corretamente ali o que a sua pergunta, isso daí te faz aproximar do órgão e vislumbra aquele contrato, correto? O protocolo da impugnação, caso houver, né? E, por último, o contato do órgão para que você possa estar ligado ali, né, ao pregoeiro, ligado à equipe de apoio, aos agentes de contratação, através de um e-mail, através de um telefone. Então, fazer este contato é importante. Eu já trabalhei do outro lado de órgão público, a gente fica querendo que o licitante entre em contato para que você saiba que existe ali alguém que vai atender às suas necessidades, né, que vai conversar com você, porque o agente de contratação, o encarregado, o pregoeiro, ele quer que tenha resolver aquela questão, porque afinal de contas ele não trabalha somente com uma licitação, são com várias licitações. Então por isso que eu falo, às vezes um pedido de esclarecimento tem que ser organizado, né? Você tem que ligar para o órgão público,
e se apresentar e querer tirar uma dúvida, que você tenha todas as informações, porque o órgão público ele tem várias licitações ali, ele compra material de expediente, ele compra água, ele compra alimentos, ele contrata serviços, então ele tem que saber do que você está falando. Né? Ele tem que saber de qual licitação se refere aquele seu pedido, aquela sua dúvida. Então, esteja ligado a essas questões para que você se torne um profissional nessa área, né? Como um profissional capacitado, né? E pessoal, passando para o próximo slide, nós temos aqui o checklist da documentação da licitação. Nós sabemos que na licitação nós temos a proposta e que também tem que ser analisado toda a documentação da empresa. O órgão público, ele quer saber se aquela empresa está quite com os órgãos, se ela está cadastrada ali no sistema de cadastramento de fornecedores, né? Se ela tem saúde financeira para executar aquele contrato. E tudo isso é representado aqui através de uma documentação. Então, o credenciamento aqui vai verificar se você está inscrito no SICAF, se você tem um CRC do órgão, né, um certificado de registro cadastral, se vai haver declarações e documentos, e aqui está um checklist para você ticar e colocar as suas observações aqui e colar esse checklist na frente do edital, né? Anexar esse checklist para que você possa fazer o resumo daquela licitação, tanto o da licitação, o checklist da licitação, como o checklist aqui da documentação. Isso é importante para você se organizar, certo? A documentação de habilitação normalmente pede-se aqui no credenciamento, né? E você não precisa de colocar aqui dentro do envelope ou então anexar, né? É representada pelo ato constitutivo, estatuto social, o contrato social em vigor, o CCMEI. Aí você vai colocar aqui qual que você tem, de acordo com que tipo de empresa você é. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? E você pode mudar esse checklist, como também o da licitação pode acrescentar, né? Você pode mudar de acordo com a sua forma de trabalhar, a sua forma de se organizar, correto? O CNPJ, se está aqui, se está corretamente, os documentos pessoais dos sócios, o RG, o CPF, a certidão de casamento, né, para o SICAF aqui, se o sócio ele é casado, se ele é solteiro, e aí pede a certidão do cônjuge, né? É necessário colocar também as informações do cônjuge e os documentos também, né? Na regularidade fiscal, aqui nós vamos ter o cadastro de contribuinte estadual ou municipal, vai depender se qual tipo de empresa e qual tipo de serviço ou produto ela vende, né? E a sua inscrição no estado ou no município. A prova de regularidade com a Fazenda Federal, conjunta aqui com o INSS, vamos ticar aqui na frente se está ok, se ela está vencida, né? Se precisa ir ao órgão para poder regularizar a situação, para obter uma certidão positiva com efeito de negativa, que é válida, né? O FGTS por tempo de serviço, né? O órgão quer saber se aquele licitante ele paga o FGTS dos seus funcionários, né? Se ela está vencida. Essa certidão ela tem o prazo de 30 dias e isso é de grande importância analisar porque tem que estar atualizada sempre, né? Às vezes o departamento ali pessoal ou a contabilidade esqueceu de pagar o FGTS de algum funcionário, essa certidão vai ficar positiva. E aí regularizar essa situação e retirar essa certidão o mais rápido possível quando você está lendo o edital é de extrema importância. É muito trabalho, pessoal, para fazer na leitura do edital. Não é simplesmente ler o edital e deixar para lá. Né? É muito trabalho para ser feito. Né? E não é simples. É complicado, é de extrema responsabilidade trabalhar com as licitações públicas. Aqui também nós temos a regularidade com a Fazenda Estadual, com a Fazenda Municipal, a certidão negativa de débitos trabalhistas, que é verificar aqui se você tem débito estadual, se tem débito municipal, se você tem algum problema aí, né, de execução trabalhista, né? Isso aqui que essas certidões provam que você está quite quando a certidão é negativa, está quite com os órgãos. Pessoal, só dar uma pausa aqui. Não é pausa, mas só para explicar, certo? Eu moro no interior e aqui passa o trem de ferro, né? Que várias vezes vocês vão ver buzinas, né? Eu moro aqui no interior, como a buzina acabou de apitar aí agora, né? Eu também tenho muitos animais aqui, tenho pássaros,
né? Não tenho, né? O ambiente aqui tem, eu moro no interior. Então, muitas vezes você vai ouvir aí os sons da natureza. Mas o que mais nos importa aqui são as licitações públicas e isso não nos atrapalha, né? Dando continuidade, pessoal, nós temos aqui a qualificação técnica, profissional e operacional. Nem sempre os órgãos vão te pedir tudo isso daqui, né? Que é um profissional, qual aquele profissional, se você tem um profissional aí com registro no CREA, no Conselho Regional de Farmácia, de Medicina, um advogado, um Conselho Regional de Química ou federal, né, seja qual for. Então vai depender do tipo de serviço ou produto que aquele órgão está querendo contratar. Então, para isso, ele vai pedir essa qualificação. Ele quer saber se você tem, né, aparelhamento, se a sua empresa tem capacidade, né, para poder executar aquele contrato. Então, para isso que ela pede a comprovação aqui e aqui na frente você vai colocar, né, se você tem aquele profissional, se você precisa de regularizar uma situação, se você tem aqui um registro ou inscrição da entidade profissional competente. Eu estou riscando tudo torto aqui porque meu mouse. Registro de inscrição na entidade profissional competente, a capacidade operacional daquele licitante, se ele atende a requisitos em leis especiais, lei especial, né? No caso uma Anvisa, né? Vai depender do tipo de serviço. Então, dependendo da complexidade, aí vem o órgão público pedindo mais documentos, né? Não quer dizer que vai pedir todos. Se você tem certificados ou atestados de capacidade técnica, isso a maioria das licitações pedem atestados de capacidade técnica, porque o órgão público ele quer saber se você fez serviços, né, para uma empresa privada, para uma empresa pública, se você tem essa capacidade técnica. E às vezes muitas pessoas não participam de licitação por não ter esse documento. Mas é muito simples, às vezes você vai no órgão público ali, ou então numa empresa privada, faz um serviço e pede para aquela empresa demonstre através, né, um resumo do seu contrato, que você prestou aquele serviço com qualidade, né, em quantidades corretas, de acordo com a necessidade daquela empresa privada ou daquele órgão público ou daquela entidade. Então não é difícil buscar um atestado de capacidade técnica quando você fez um serviço com qualidade, né? E se você tem um CNPJ, logicamente você já prestou serviço ou vendeu algum tipo de produto para alguém, né? Senão não teria motivo de ter um CNPJ. Então, para isso, você vai ali naquela empresa e pede um atestado de capacidade técnica, né? Que ela faça no timbrado dela corretamente. E que seja compatível com o objeto, logicamente, né? Da licitação. Né, esse atestado de capacidade técnica tem que demonstrar que você fez um serviço de acordo, né, com aquele edital que você está participando. Se você tem pessoal técnico, se vocês têm instalações, aparelhamento e qualificação de membros da equipe técnica, então veja aí, né, o edital quer saber de tudo. Se a sua empresa tem tudo isso, então deixa preparado, né, o seu pessoal que trabalha com você, né, quais as suas instalações, os seus maquinários, os seus veículos, né, então deixa tudo preparado, organizado para que você tenha isso certo e você não perca tempo em ficar procurando desesperado na hora da licitação, na hora de preparar a sua licitação. Deixa eu tomar uma água aqui para poder Então nós temos aqui agora na qualificação econômico-financeira, a qualificação econômico-financeira, o órgão quer saber se você tem saúde financeira para poder executar aquele contrato. E isso daqui é representado por uma certidão negativa de falência e concordata, ou recuperação judicial ou extrajudicial. Ela quer saber se você não tem uma dissolução de sociedade, se você não está em processo de falência, né? Não tem como o órgão público contratar o seu produto e serviço se você tiver com algum problema aqui, né, de falência. Logicamente não tem como, né? Ela quer saber se você tem como comprovar o patrimônio líquido mínimo, né, o capital social da sua empresa, né, qual que é o seu aparelhamento, né, que você tem ali, o seu patrimônio, qual o patrimônio que tem sua empresa através de uma demonstração contábil do último exercício social. Então, este balanço demonstra a saúde financeira da sua empresa. Se o seu ativo é maior que o seu passivo, né? Então, se os seus cálculos são suficientes para que você possa executar aquele contrato.
Então, vamos esticar aqui para verificar se você tem esses documentos. Nas licitações, nós sabemos que para o MEI não é necessário, né, para a empresa de pequeno porte, para o ME não é necessário apresentar um balanço patrimonial. Né? Nós sabemos que não precisa para uma entrega imediata, né, para algum tipo de locação de locação, né, de máquinas ou algum equipamento, não precisa de comprovar esse balanço patrimonial, né? E para outras empresas é necessário, logicamente, né? Empresas de grande porte, médio porte. E nós temos aqui exemplos, né, de declaração. Essas declarações, muitas vezes, você simplesmente assinala ali na plataforma. São várias declarações. Nesse caso que eu coloquei como exemplo, declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, de participação da licitação, né? Ou ela vai ser de forma virtual, assinalada no sistema, ou editada ali no Word e anexada, ou entregue no órgão público, ou dentro do envelope, né? A declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, que também pode ser feita no sistema ou editada também, né? Então, esses aqui são exemplos de declarações que nós temos aqui, né, para poder ser anexada no sistema ou apresentada, né, no órgão público ou simplesmente assinalada. Então, isso aqui são simplesmente modelos, né? Existem vários outros que você pode acrescentar aqui nesse checklist, né, para verificar se você já editou aquela declaração. Então, aqui é um modelo que eu coloco de checklist que eu deixo à disposição para quem quiser, pode me solicitar que eu envio para vocês gratuitamente esse checklist, correto? E nós vamos passar aqui agora já para análise do nosso edital, né? O edital aqui do Conselho Regional de Farmácia, né, do Estado de Minas Gerais, que é muito importante a gente fazer uma análise estratégica desse edital, porque é estudando corretamente o edital é que nós vamos vencer a licitação, é que nós vamos, mais uma vez, buscar aí o nosso tão esperado contrato administrativo. Então, essa licitação é um pregão eletrônico, isso tudo que a gente vai lendo e já vai acrescentando lá no nosso checklist. É um pregão eletrônico que tem o número 7/2022, o número do processo administrativo, o critério de julgamento, né, de menor preço por grupo. Olha que interessante aqui, o órgão licitador, ele preferiu colocar por grupo, né, porque ele acha que isso daí vai ter uma melhor economia de escala, né, e que os itens daquele grupo, ele deve ser pedido por grupo para atender a necessidade da administração, né, para não ficar uma coisa diferente da outra, porque o licitante vai lá, um licitante vence um item, o outro vence o outro, e aí não vai encaixar, né? Então, muitas vezes, o grupo é necessário por causa disso, né? O modo de disputa aberto, a data da sessão, né, o horário da sessão, né, e está falando aqui algumas coisas em relação não havendo expediente, que a licitação pode ser marcada para o próximo dia seguinte, automaticamente, próximo dia útil, né? Então, essas informações têm que ser lido integralmente. Eu faço uma leitura estratégica, né, das principais informações, né, mas muitas vezes é necessário ler todo o edital para que você possa conhecer. E lendo o edital, você também está aprendendo a legislação, você está estudando, né? Então, é necessário e é obrigatório a leitura do edital. O local onde que vai ser, igual digo aqui, é o portal de compras do governo federal, no Compras Governamentais, no Comprasnet. Ao ASG, que é você simplesmente ir lá e digitar esse número, você vai saber quais as licitações que esse órgão está licitando, né? Esse edital aqui, ele é exclusivo para microempresas, para empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2016. Então, nós estamos lendo aqui, pessoal, o preâmbulo do edital. E que muitas vezes as pessoas não se preocupam com o preâmbulo, vai direto lá nos itens, né? Isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro porque você não sabe qual o órgão corretamente, o pregoeiro, né? A portaria está aqui, o endereço do órgão, qual a modalidade do pregão,
se é o menor preço por grupo, aí se assusta depois, é por grupo, por quê? Né? Por que não é por item? Aí não vai entender qual que é a legislação dessa licitação, né? Fala aqui da Lei Complementar 123, passando aqui já para o objeto da licitação, né? Nós temos aqui que é para a empresa especializada na confecção de uniforme, para os funcionários, né, do Conselho Regional de Farmácia, e tem todos os seus anexos para ser lido também, né? Tá falando aqui que a licitação foi dividida em grupo, né? É, e está falando que o critério de julgamento é menor preço global. Aqui está falando um erro que talvez pode ser observado e que possa pedir aqui maior desconto global do grupo, né? Vai ser uma porcentagem. Então, por isso que às vezes a gente tem que fazer um pedido de esclarecimento no edital, né? Por às vezes a gente não entender a justificativa da contratação, né? Isso aqui, verificar essa questão. Os itens foram indicados no grupo, possuem total correlação. Está explicando aqui que por isso é que ele foi colocado em grupo. A justificativa, a descrição detalhada dos itens, né? Masculino, feminino, tá aí. Todos os itens que devem ser, os recursos orçamentários da licitação, o valor estimado da licitação aqui, né? Já tem um valor aqui específico nessa rúbrica aqui, nessa dotação orçamentária. Então, todas essas informações devem ser lidas. Passando aqui para o credenciamento, como que vai ser feito este credenciamento? Primeira coisa aqui é analisar que é o SICAF, é o Sistema de Cadastramento de Fornecedores, lá no Compras Governamentais, que é feito aqui através do seu certificado digital e da sua chave pública, né? Aqui fala que o credenciamento, as informações são todas de responsabilidade do licitante. Então, muitas vezes, é muito importante falar sobre essa senha, essa chave. Né? Muitas empresas passam para o analista de licitação e, às vezes, a falta de responsabilidade é passado para outras. E isso daí pode levar a uma penalidade, a questões de participar de uma licitação com a senha e a chave da empresa. Então, preste atenção nessas questões, né? Aqui fala da participação do pregão, como que é feito, vai falar aqui, mais uma vez, é no SICAF, né? Deve utilizar o certificado digital, né? A participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a vedação de participação para várias empresas, empresas suspensas, empresas proibidas de participar, empresas estrangeiras que não têm representação legal no Brasil, que estejam em dissolução empresarial, né? Enfim, todas as vedações aqui para aquelas empresas que não podem participar, né? Aqui fala das declarações que devem ser anexadas ou aqui assinaladas no sistema, né? Declaração de que concorda com as condições do edital, enfim, todas as declarações que não empregam em menor de 18 anos. Então, todas essas informações essas declarações devem ser assinaladas, né, no edital. No edital não, no sistema, na plataforma. No item 7, aqui nós temos a apresentação da proposta e documento, como que deve ser feito. Aqui deve ser feito, o licitante encaminhará exclusivamente por meio do sistema, né? Não é enviado para o órgão, né? As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar documentação, mesmo que tenha restrição fiscal. Eu sempre falo isso, né? A microempresa e empresa de pequeno porte, ela tendo restrição fiscal e trabalhista, ela tem que apresentar ali a certidão positiva, né? Para que demonstrar que ela tem registro naquele órgão, né? Então tem que ler todo o edital do preenchimento da proposta, como que deve ser feito, valor unitário por item, a marca, o modelo. Então mostra detalhadamente aqui, ó, o prazo de validade da proposta, como que deve ser, qual o prazo que deve ser observado, né? A sessão de abertura, classificação da proposta, formulação de lances, como que vai ser feito, né? A sessão, né? Como que vai ser feita a classificação dos lances, deve ser observado. Né? A desclassificação da proposta não impede o julgamento definitivo em sentido contrário, levando a efeito na fase de aceitação. Como que vai ser o sistema, né? Como que vai ser feita a classificação das propostas através do sistema, né?
o intervalo aqui de lances, como que vai ser o intervalo aqui, tem que ser de R$ 10, então tem que atinar por essa questão, porque às vezes você vai dar um lance ali de um intervalo de R$ 5, o sistema não vai aceitar, e aí como que vai, o que que você vai, por que que você não leu o edital, né? Aí depois que você vai verificar que o intervalo de lances tem que ser de R$ 10, aqui fala que o intervalo de lances enviado pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances não poderá ser de 3 segundos. Tem que ser observado isso também. O modo disputa aberto. Então tem que analisar todas as questões, né, do edital, né, fazer uma leitura estratégica em caso de desconexão do sistema para o pregoeiro, né, quando que ele vai voltar, né? Então tem que acompanhar isso também, né? Aqui está falando sobre é, em caso de empate, né, a questão de empate aqui está na legislação, no artigo 60 da Lei 14.133 de 2021, empresas brasileiras, empresas que investem em pesquisas. Então, essas daí são as informações, né, em caso haja empate. Também depois aí da seleção da proposta tem que haver a negociação, né? Aqui o pregoeiro vai solicitar depois, no prazo de 2 horas, que envie a proposta adequada. Então essa proposta já deve ser feita anteriormente, né? Para que você não perca tempo. Né? Imagina você fazendo uma licitação de prestação de serviço, né, que tem aí mão de obra, né, até que você modifique todas as informações, né, tem que cumprir esse prazo que pode ser desclassificado, né? Então tudo isso tem que ser feito antes da licitação acontecer, né? Antes da sessão pública. Da fase daqui da aceitabilidade da proposta, né? Como que vai ser feito, né? Vai ser o que o pregoeiro vai analisar ali depois da fase de negociação, né? Quando tem vícios insanáveis ou ilegalidade, né? Não apresente as especificações técnicas de acordo ali exigidas no termo de referência, né? Não que o apresentador do preço final seja superior ao preço máximo válido, evitar aí o sobrepreço, né, preços inexequíveis. Então, por isso é que tem que analisar o edital para poder evitar essa situação, né? Aqui fala da inexequibilidade de preços, né? Então, tudo aqui em fase de análise da proposta, aceitabilidade da proposta, o pregoeiro vai analisar detalhadamente e que, havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão informando no chat. Por isso que eu falo sempre que é necessário, é obrigatório acompanhar a licitação do início ao fim. Muitos licitantes participam da sessão de lances e, por ficarem classificados ali no quarto, quinto lugar, abandonam a licitação e muitas vezes ele é chamado para apresentar a proposta, a documentação e não apresentam porque eles não estão presentes, porque eles esqueceram a proposta lá, né? Então isso daí pode ser penalizado, né? Ele pode perder a oportunidade de participar de uma licitação, né? Se vai possuir a amostra, né? Como que vai ser entregue essa amostra, qual a forma, aqui está explicando detalhadamente como que deve ser feita a amostra, né? O local onde que deve ser entregue essas amostras, né, está detalhado aqui, se é no setor de RH, quando que vai ser entregue, quando que vai ter que ser recolhido essas amostras, né, quais as especificações corretas que devem ser apresentadas, como que deve ser apresentado essas amostras. Aqui já passando para a habilitação, né, verificar como que vai ser habilitado através do SICAF, né, através de consulta aqui a consolidada do Tribunal de Contas, né, para verificar se existe alguma questão aí que não foi observada, né, pelo licitante, se tem alguma outra situação. Deixa eu voltar aqui para ficar igual. Então, a consulta de cadastro era realizada em nome da empresa licitante e também do sócio majoritário da empresa, né? Então, isso aqui são as consultas que devem ser feitas pelo pregoeiro e que deve ser analisado também pelo licitante para que ele evite essa situação antes da licitação, né? Habilitação jurídica aqui, ó, como que você deve apresentar o seu contrato social, se é um CCMEI, do MEI, né?
em caso de tipos de sociedade, quais os tipos de sociedade que vão poder participar aqui, como que ela deve apresentar aqui o seu contrato social, a regularidade fiscal e trabalhista, né, como que deve ser apresentado, os documentos FGTS e da Receita Federal, a prova de inexistência de débitos, né, de inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, a prova aqui do contribuinte estadual, a regularidade com a Fazenda Estadual, enfim, todas as documentações aqui de qualificação econômico-financeira. Isso aqui é uma análise estratégica. Nós vamos ver que com 30 minutos, com uma hora, você consegue ler o edital, né, fazendo uma análise estratégica dele. A qualificação econômico-financeira através da falência e concordata, o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis, né? Então, aqui os índices contábeis, mandar isso daqui para o contador, para que ele possa fazer o cálculo para você o mais rapidamente possível. Né? Ele pede aqui para demonstrar o capital mínimo ou patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação. Né? A qualificação técnica através dos atestados de capacidade técnica, que demonstre aí que aquele licitante, ele executou ou executa 50% das quantidades estimadas dessa licitação. Está falando que vai poder ser aceito aqui o somatório dos atestados. Os atestados aqui de capacidade técnica deverão referir os serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da licitante. Então, isso pode ser analisado. Então, esses detalhes devem ser analisados porque qualquer situação você pode ser desclassificado ou inabilitado de uma licitação por você não ter observado tudo isso antes. Como que devem ser os atestados, aqui nome, CNPJ, endereço e telefone da empresa que emitiu os atestados, porque o pregoeiro e a equipe de apoio, ela pode fazer diligência para verificar aqui em loco, né, ó, em loco, se você prestou aquele serviço mesmo ou se você não está fraudando aquele atestado de capacidade técnica. E isso pode te levar a uma penalidade, isso pode te levar a um crime licitatório, né? Então, prestar atenção nessas questões também, né? Está falando aqui que a não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subido anterior acarretará a inabilitação do licitante. Né? Nós sabemos que a microempresa, a empresa de pequeno porte, ela pode apresentar a certidão positiva. Ela tem que apresentar a certidão positiva se ela não estiver regular perante esses órgãos. Mas só que ela tem que ir correndo naquele órgão e pedir ali que regularizar a sua situação, né, no órgão público. Como que vai ser feito o encaminhamento da proposta, né? No caso, encaminhar a proposta ali depois, 2 horas, né, que o pregoeiro deu esse prazo para o licitante, né? E como que ela deve ser realizada, como que ela deve ser feita, a proposta final, deve ser documentada nos autos, né? E levar em consideração, no decorrer da execução do contrato, a aplicação de eventual sanção à licitante vencedora, se for o caso, né? Os preços deverão ser expressos em moeda nacional, valor unitário. Então, está explicando aqui detalhadamente como que deve ser apresentada essa proposta. Os recursos deve ser lido aqui também, como que você deve usar essa estratégia de recurso para você se classificar numa licitação, né? Ou desclassificar o seu concorrente. Isso são estratégias corretas que devem ser realizadas, né, na leitura do edital antes da sessão pública. Como que vai ser, se vai ter a reabertura da sessão pública? Qual a forma de adjudicação e homologação dessa licitação, que é aquele ato, né, da autoridade superior que homologa, que fala que aquele objeto, aquele serviço vai ser realizado por aquela empresa licitante, né? Se vai haver garantia na execução, se vai haver reajuste, recebimento do objeto e fiscalização, como que vai ser, das obrigações do órgão licitador e da licitante vencedora, do pagamento, quais que vão ser, como que vai ser o pagamento, né, que vai estar ali, que é muito importante para o licitante, né, logicamente, as sanções administrativas, né, tem que analisar todas essas sanções, porque isso daqui se você erra alguma questão aqui, se você envia alguma coisa incorreta, isso aí pode causar uma sanção,
né, e são fraudes, são crimes licitatórios. Então está aqui demonstrado, né, como que isso daqui pode ser aplicado ao licitante. A impugnação e do pedido de esclarecimento, né, o prazo de 3 dias úteis, eu sempre falo que num pregão de 8 dias, para que você leia, organiza toda a sua empresa, toda a sua documentação para participar de uma licitação, ainda você tem que fazer o pedido de impugnação, você tem que fazer uma impugnação, você tem que fazer um pedido de esclarecimento, né? Então, não tem como você não ter dúvida, né? Lendo aí 50, 100 páginas. O local aqui que deve ser protocolizado ou por e-mail, né? Então tem todas as informações, por isso é que é importante fazer o checklist da licitação para você fazer um resumo e evitar aqui você ficar lendo o edital várias vezes e procurando no edital, não fazer uma marcação no edital, não enumerar aqui no edital corretamente o que você está precisando, né? O que você vai precisar posteriormente, né? Das disposições finais, né? Deve ser lido as disposições finais também, né? Que aí tem várias informações. E finalizando aqui, nós temos anexo 1, que é o termo de referência, anexo 2, que é o modelo da proposta, que deve ser seguido, que deve ser feito corretamente, e também ler a minuta do termo do contrato. Nós temos aqui assinado aqui pela presidente do Conselho Regional de Farmácia, o termo de referência está aí, como eu já informei, ele deve ser lido na sua íntegra, né? Porque é aqui que você vai ter base para você formular a sua proposta, para você analisar aqui imagem, como que é cada produto que você vai ofertar, né? Detalhadamente a descrição aqui de como que ele quer, né, a camisa, esse suéter aqui masculino, né? Como que ele quer o suéter feminino. A planilha de formação de preços tem aqui todo o orçamento que foi realizado por este órgão, se o seu preço está de acordo com esses orçamentos, para você evitar o sobrepreço, evitar o preço inexequível. O valor total desse grupo, né, o valor total daqui do grupo 2, o valor total do grupo 3, e as condições gerais de prestação do objeto, tá aí, tem que ser lido detalhadamente. O local da entrega e recebimento do objeto, como que deve ser feito, a fiscalização do serviço, a obrigação da licitante vencedora, porque às vezes tem a fiscalização e você entrega produto diverso do que foi licitado e aí você vai ter que se responsabilizar por isso, você vai ser devolvido. As obrigações do órgão licitador, do pagamento, que é muito importante, aqui vai ser de 15 dias úteis, né? 15 dias após a emissão da nota, né? Tem várias informações que você pode acrescentar lá no checklist também, né? Como que vai ser o reajuste, a alteração do contrato, né? O termo do contrato, o instrumento equivalente, está aí. As disposições gerais. Nós temos aqui agora o modelo da proposta comercial. Eu sempre falo, pessoal, use o modelo, né? Não invente fazer um outro modelo, né? Não invente fazer uma outra planilha, né? Usa a que está aqui, que é mais fácil para você utilizar o que está aqui e não perder todas as informações, né? Que está aqui já detalhada e organizada para você. Da forma correta, assinar a assinatura do responsável da empresa, nome legível, cargo, carimbo e CNPJ, né? E aqui por final nós temos o anexo 3, que é a minuta do contrato, né? Que deve ser lida também detalhadamente para que você não perca absolutamente nada. Isso é que é fazer uma leitura estratégica do edital, né? Ler completamente o edital, do início ao fim, né? Para que você não tenha dúvidas e até mesmo aqui no contrato final, ler todo o contrato para que você não se frustre posteriormente porque você não leu o edital, porque você não leu o edital e você não leu o contrato e depois ali você vai perder as oportunidades, né, que poderiam estar aí prontas para você vencer aquela licitação e você não leu, né? E principalmente o contrato também. Você vai ali, vence a licitação, vence a licitação e finalizando aqui a parte da leitura do a parte da leitura do finalizando aqui a parte da leitura do edital e do contrato, né, para que você não se frustre, para que você na hora que você for executar aquele contrato, né, entregar aquele produto ou
prestar aquele serviço, você não venha falar: "Uai, eu não sabia disso", mas estava lá no edital, estava descrito lá. Muitas vezes a gente vê, às vezes até algum órgão requerendo que você faça um serviço a mais, mas não está lá no contrato, não está lá no edital. Então, ler o edital integralmente é obrigação, né, do licitante. Tirar aquele momento para você ler o edital é de obrigação, porque ali é que você vai aproveitar as melhores estratégias, vai aprender com a legislação, vai saber ali dos crimes, das sanções, das penalidades que podem acontecer, né? Então, pessoal, essa daqui foi uma aula um pouco mais, um vídeo, uma aula um pouco mais extensa, porque nós fizemos aí uma análise estratégica do edital. Eu apresentei para vocês aqui, deixo à disposição, né, o checklist de uma licitação, o checklist da documentação, para que vocês possam anexar isso daí na frente do edital que você está trabalhando e fazer o resumo disso tudo e facilitar a sua vida. Eu deixo disponível aqui para quem quiser, peça aí nos comentários, manda um direct, manda um WhatsApp para mim, eu envio para vocês gratuitamente ele aí no modelo do Excel, para que vocês possam acrescentar aí do jeito que você quiser, para que você possa colocar da forma que você acha melhor trabalhar. E mais uma vez, pessoal, finalizando com esse vídeo, eu peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, né, deixem os seus comentários, né, vamos discutir essa matéria de extrema importância, que são as licitações e as contratações públicas, e as contratações diretas também, que devem ser realizadas junto com as licitações. Eu fico por aqui, pessoal, com mais esse vídeo e até o próximo.